Marcos 8:34. Convido os irmãos a ficarem de pé mais uma vez, ou aqueles que quiserem ficar sentados, e abrir a Bíblia, né, em Marcos 8:34. E eu sei que já foi orado, mas eu vou estar orando enquanto os irmãos abrem a palavra. Santo Deus, aqui estou, Pai, segundo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. E eu peço, Pai, nesse momento, como eu já vinha pedindo, Senhor, que nesse momento, Pai, eu venha me esvaziar de mim mesmo, Pai. Espírito Santo, eu te peço, põe um guarda na minha boca, Senhor, que dos meus lábios venha sair apenas aquilo que o Teu Espírito quiser ministrar, Pai. Que saia além do esboço, Senhor, que seja conforme o Teu querer, Pai, mas que seja somente o que o Senhor quer ministrar, Pai, no coração da Tua igreja. Pai, toma o Teu lugar, Senhor. Nesse momento, Pai, eis-me aqui, Senhor, apenas como um instrumento nas Tuas mãos, Espírito Santo. Faz a Tua obra, faz o que lhe apraz, Senhor, nesse momento, Pai. Fica conosco, ó Deus, prepara o nosso coração, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos, Pai, e faz, ó Deus, o Teu querer para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. Marcos 8:34 diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa mensagem, ela começou a arder ao meu coração. Na verdade, o Senhor tratou comigo no sentido de que eu estava com alguns porquês, conversando com o Senhor, perguntando, e o Senhor ministrou essa mensagem ao meu coração para tratar comigo do que vamos falar aqui daqui para frente. E parando para fazer uma retrospectiva das mensagens que já foram pregadas, para os irmãos terem uma noção, ela foi ministrada ao meu coração em maio. E aprove o Senhor, nesse momento, trazer a palavra. Mas que você possa fazer uma retrospectiva de todas as mensagens que os irmãos trouxeram aqui, vão se encaixar a essa mensagem do que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então, que estejamos com os ouvidos atentos, sensíveis, para entender o que o Senhor quer de nós. Amém? Então, como eu li, né? O Senhor falando aqui juntamente, a gente vai ver que nesse versículo nós temos um convite e 3 escolhas ou atitudes a tomar. Aqui nós temos uma multidão, como nós lemos no versículo, e chamando a si a multidão, que decidiu seguir a Jesus e ouvir os seus ensinamentos ali naquele momento, né? Se pelos milagres que eles viam, não sei, mas até o momento eles estavam ali decididos a estar com Jesus. E se formos olhar no início do capítulo 8 de Marcos, a gente vai ver que eles estavam ali por 3 dias já com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e não foram embora, até que Jesus chamou os discípulos e disse para que desse pão a eles, para que eles não viessem desfalecer no caminho. E eu, como eu falei, não sei o porquê eles estavam ali, se é pelos ensinamentos, se pelos milagres que eles viam, mas uma coisa eles fizeram, eles decidiram. E a decisão, ela não é um sentimento, assim como o amor também não é um sentimento, né? Ela é uma escolha, ela é uma decisão que nós temos que escolher na nossa vida. Porém, a toda escolha, ela tem uma reação ou uma consequência em tudo que fazemos, né? E a gente decide tantas coisas na vida, menos aquilo que realmente importa. E muitas das vezes padecemos porque decidimos não obedecer. E a gente decide onde vai morar, onde os nossos filhos vão estudar, o que vamos querer nos formar, decide o que vamos comer, né? Tudo isso são decisões que tomamos no nosso dia a dia e que há escolhas, há consequências e reações mediante essas escolhas. E nós vamos decorrer um pouquinho pela palavra e eu vou estar trazendo homens que fizeram escolhas e vamos estar comparando as consequências ou reações que eles tiveram mediante a decisão que eles tomaram. Daniel foi um. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, né? Eu costumo dizer que não somente com as iguarias, mas também ele decidiu não se contaminar com os costumes, com os deuses, com o modo de falar, com a postura
daquele povo que era um povo incrédulo, né? E a consequência, ou a reação da decisão de Daniel foi o quê? Ele não se contaminou, ele se tornou o homem mais sábio ali da Babilônia, ele foi elevado ao cargo de governador devido à postura que ele tomou diante do Senhor. Jonas também decidiu no seu coração em não obedecer ao Senhor. Como a pastora pregou de Jonas, né? Ele decidiu sair da presença de Deus, preferiu sair da cidade de rumo a Tarsis, né? Que Deus havia mandado ele ir para Nínive. E a consequência da desobediência dele foi o quê? Deus enviou uma tempestade, e aí ele foi jogado no mar de propósito, ficou ali 3 dias dentro da barriga do peixe. E assim, ele poderia ter evitado tudo isso, mas foi a escolha que ele tomou, a decisão que levou a ele a passar por tudo isso. E um parêntese abrindo aqui, que o orgulho, às vezes, a falta de humildade, talvez o se achar espiritual demais, também nos leva a agir como Jonas. Às vezes, pensamos talvez em alguém, algum irmão, ou até mesmo em nós mesmos, e nos colocamos num patamar que não estamos, né? E Abraão também decidiu obedecer ao chamado quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão vivia ali também com a família, a parentela dele, pagão, mas Deus decidiu chamar Abraão. E a reação, ou a consequência, como nós estamos falando aqui, foi o quê? Ele se tornou o pai das nações, né? Ele se tornou também amigo de Deus, porque ele começou a ter intimidade com Deus, a buscar a Deus, a ouvir aquilo que Deus ministrava no coração dele, para aquilo que, da vontade de Deus, queria para ele. Davi também decidiu em não ir à guerra. Ele decidiu, ele não consultou a Deus, ele fez aquilo que ele queria. E a reação? Cometeu adultério. José, e aqui nós poderíamos falar de muitos outros personagens da Bíblia. Só que toda decisão, como eu já falei, ela tem uma reação ou uma consequência. E que nem nós, quando decidimos, vou emagrecer, o que a gente faz? Faz dieta, faz academia, né? Segue uma lista do que temos que fazer, e geralmente a consequência ou a reação, a gente emagrece, né? A gente fica mais disposto e cabe na roupa que a gente queria. Mas na nossa vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Se a gente não tiver essa disciplina, não tiver essa decisão de tomarmos a posição que precisamos, qual vai ser a nossa decisão e a consequência ou a escolha que vamos depois tomar, né? Nós precisamos saber qual é a decisão que nós queremos, de permanecer no erro, no engano, na mentira, no pecado. Talvez não seja nada disso, mas talvez seja de continuar vazio do Espírito Santo, de continuar sem ser transformado. É melhor ficar do meu jeitinho. E se você está no erro, no engano, na mentira, no pecado, saiba que Jesus veio para nos libertar. Não há nada perdido. A palavra diz em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você é confrontado pelo Senhor de que você está no erro, no engano, na mentira, clama ao Senhor. Ele há de te libertar. Ele há de trabalhar na sua vida. Mas, se nós temos tomado a decisão de permanecer vazio do Espírito Santo, eu tenho 2 notícias para você. Além de nós estarmos pecando em não cumprir o mandamento do Senhor, ainda nós estamos decididos a permanecer vazios do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, a palavra diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a dissolução aqui, e também o vinho, que muita gente se prende ao vinho, né? Não é apenas o vinho ou a bebedeira, a cerveja 51, não é apenas isso. Se nós olharmos, buscarmos essa palavra dissolução, nós vamos ver que é todo tipo de pecado. A glutonaria também.
Nós precisamos tirar esse rótulo que nós ganhamos de que crente não bebe, mas come. Não, nós precisamos comer sim, mas com moderação. Nós precisamos, porque a glutonaria é pecado. Então, se nós somos rotulados com glutonaria, estamos pecando da mesma forma. E a desonestidade, os jogos, aquilo que rouba o nosso tempo com o Senhor, as séries, enfim, etc. Eu poderia aqui botar a lista de 1 Coríntios aqui e prosseguir. Mas não é isso. E, como eu falei, se nós também quisermos continuar do nosso jeitinho, que é mais fácil, é mais cômodo. A palavra em Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muita gente usa essa parte B do versículo, pedindo ao Senhor a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se esquece da parte A. Qual é a parte A? É um conjunto, não tem como andar separado. E qual é a parte A? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas como? Com a mentalidade do mundo? Não. Não sede conformados com esse mundo. A palavra é clara. E muitas das vezes nós deixamos as ideologias, os pensamentos, como o pastor Marconi pregou, as modas que tem por aí, tomar a nossa vida e rotular-nos, e nós estamos seguindo, estamos indo junto com aquilo que o mundo está colocando no nosso coração. Mas a gente se esquece do que a palavra diz para nós. Não sede conformados com esse mundo. Então nós vamos pegar e vamos agir. Não, isso é do diabo. Não, nós temos que ter maturidade. Temos que ter moderação. Temos que ter amadurecimento. O entendimento daquilo que a palavra nos ensina. Eu creio que nós não precisamos ficar, Senhor, revela para mim naquela coisa, mas aquilo que é nítido. Eu creio que se nós tivermos o hábito da leitura da palavra, ela vai nos lavar, ela vai nos limpar, ela vai regenerar a nossa mente, ela vai nos levar a ter a mentalidade de Cristo. E isso vai ser o suficiente, no sentido, claro, né, de nós não precisarmos ficar buscando a roda. E o interessante é que em Efésios 5,17, um versículo antes do que nós lemos, olha o que o Senhor fala. Por isso, não sejais insensatos. Por quê? Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É o que lemos em Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o Senhor quer que nós venhamos a buscá-lo. Não tem como sermos cheios do Espírito Santo se nós não buscarmos o Senhor. É condicionado. O Senhor dá, mas é necessário buscar, é necessário entrega, é necessário renúncia, é necessário o querer do nosso coração. O Senhor, Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele respeita, Ele é perfeito, Ele é lindo. Ele não vai além daquilo que nós permitimos Ele ir. Muito pelo contrário, né? O diabo, ele já vem, já faz a arruaça. Mas Deus não. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso. E a decisão é sua. Daqui para frente, a decisão é sua. Mais uma vez, o jovem rico, ele decidiu. A riqueza terrena. Ele perguntou para Jesus o que ele faria para herdar o reino dos céus. Jesus falou para ele, vai, vende tudo que você tem. Não porque Jesus queria dinheiro, porque Jesus não precisa de nada nosso, tudo é dele. Mas Jesus queria o coração dele. E Jesus sabia que o coração dele estava preso na riqueza. Então Jesus falou o quê? Vende tudo o que você tem e você terá um tesouro nos céus. Mas o coração dele estava preso aqui, na riqueza terrena. E o que ele fez? Saiu da presença do Senhor triste, porque ele tinha muita riqueza. Mas a maior riqueza ele perdeu, que é a presença de Deus, de ter Cristo em nós, que é a esperança da glória. Ele perdeu o maior presente que ele poderia ter, que é a riqueza terrena. Perdão, a riqueza eterna, a riqueza na glória. E o cego de Jericó? O cego de Jericó também decidiu. E qual foi a decisão dele? Clamar. Mesmo que a multidão o impedia dele se aproximar de Jesus.
Ele queria chegar até Jesus, mas ele não conseguia. E o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se teve preso por conta da limitação que ele não enxergava, ele não sabia qual caminho ele ia percorrer. Mas ele usou aquilo que não estava preso, era a voz dele. Então ele usou para clamar, assim como Paulo estava na prisão com os braços e os pés amarrados. Mas os lábios dele não estavam amordaçados. E ele clamou, e ele louvou, e ele pediu. E o que aconteceu? As cadeias se abriram, quebraram. Então, o cego de Jericó ele não se acomodou ao seu problema. E o que tem nos feito nos acomodar? O que tem nos parado? O que tem nos deixado estagnados que para os nossos olhos parece que não tem jeito? Saiba que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E nós precisamos, irmãos, tomar decisões na nossa vida. Assim como na nossa vida, nós precisamos decidir. Quando vamos trabalhar, como eu falei, nós precisamos decidir, prosseguir e avançar em conhecer o Senhor. Qual é o mandamento do Senhor? Oséias 6:3. Então, conheçamos, olha o verbo, e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele não disse, conhece só até aqui. Ah, se você já leu a Bíblia toda, tá bom. Não. Prossigamos, vamos conhecer o Senhor através da meditação, da oração. Vamos clamar a Ele. Senhor, se revela a mim. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não estou satisfeito. Não digo, irmãos, que nós temos que fazer como muitos, às vezes, né? Eu tenho pedido ao Senhor muito cuidado em relação a isso. Fique no simples, na meditação da palavra todos os dias, na oração, no jejum, no básico. Eu leio a palavra como a minha filha falou comigo, mãe, eu leio, não entendo nada às vezes. Eu falei, amém, mas é alimento para a tua alma, para você estar de pé cada dia. Então, se você não entende, lê. Senhor, fala comigo, eu não entendi. Um trechinho, vai lá para aquele salmo que você costuma falar geralmente. Ora, aquele salmo. Como terra seca, como nós louvamos aqui, né? Assim como a corça anseia por águas, Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Se revela a mim e enche-me da tua presença. Que a gente venha abrir a Bíblia e orar a Bíblia, clamar através da palavra, porque o Senhor ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com eis que te digo, eu te disse, ou não sei lá o que as pessoas gostam de ouvir, né? E também, irmão, nós precisamos decidir abandonar o pecado. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado, a gente pode pensar logo, né, naquilo que mais salta aos nossos olhos, aquilo que muitas das vezes olhamos e é nítido aos nossos olhos, o adultério, a fofoca, mas a inveja também, a falta do perdão também, o se comparar, se achar melhor. Irmãos, muitos são os pecados da nossa alma. Nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e endireita as minhas veredas. Leva-me, Senhor, pelos teus caminhos. Assim como lâmpada para os meus pés é a tua palavra, então guia-me nela. Porque eu sei que se eu olhar para dentro de mim, como foi louvado aqui também, irmãos, só haverá escuridão, só haverá perdição. E outra, a palavra diz em Provérbios 28:13 o que para a gente? Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Se nós ocultarmos o nosso pecado, nós vamos continuar nessa mesmice. Talvez de crente de anos, mas que não muda, não cresce, não amadurece, não... Por quê, irmãos? Porque a gente não confessa aquilo que nos machuca. Que a gente venha a ser maduro.
Nós estamos aqui, somos imperfeitos, vamos magoar uns aos outros, vamos dizer coisas que não agradam, mas que sejamos humildes, que sejamos maduros e chegue e converse. Irmão, eu não gostei da forma que você falou. Irmão, eu me chateei com aquela situação. Você me perdoa? Porque se não houver, irmãos, o reconciliamento dentro da casa do Senhor, se não houver perdão, o Senhor não vai estar presente no nosso meio. Se nós continuarmos alimentando essa coisinha no nosso coração, você não vai crescer. E nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós precisamos perdoar, como eu já falei, como o nosso pastor tem ensinado aos domingos, sobre Mateus, sobre a oração do Pai Nosso. Mateus 6,15 diz o quê? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se nós queremos ser perdoados pelo Senhor, precisamos perdoar. Dani, não é fácil, é verdade. Ainda mais quando o nosso ego está inflamado. Ainda mais quando nós achamos que não fomos nós que causamos aquela dor. E, de repente, não foi. De repente, foi um erro do próximo. Mas a palavra não diz, se não foi você que magoou, você não perdoa, você não precisa pedir perdão. Não, irmãos. O perdão é libertador. Se não fomos nós que causou a dor, não se importe com isso, se importe em agradar ao Senhor. Se importe em ser liberto daquilo que o outro te causou. Às vezes o outro vai ser liberto pela tua atitude, de você pedir perdão a ele, sabendo que ele foi o causador da tua dor. Então, vamos pedir ao Senhor, me ajuda a perdoar. Eu não consigo, seja sincero com o Senhor. Senhor, eu tenho um ranço, Seja sincero, Ele sabe que você tem. Ele sabe o que você sente. Ele só quer que você fale, que você clame. Você fala, Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu preciso, mas eu quero, porque a tua palavra diz que se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar, e eu quero o teu perdão. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos também decidir amar. Às vezes o amor está tão superficial. Eu amo meu irmão. Não, irmãos, nós precisamos amar. Amar em se preocupar, em aconselhar. Entenda que a palavra diz que exortar também é amor. Quando nós exortamos, quando nós chamamos a atenção mediante a palavra, com amor, com graça, com misericórdia, isso também é amar. Quando nós nos preocupamos, por que não veio ao culto? Não é porque nós queremos saber da vida de ninguém, mas é amor. Nós estamos nos preocupando com a alma que deixou de receber a porção. Então, nós precisamos entender que amor, ele não é um sentimento. Eu sinto amar aquela pessoa. Não. Eu já falei aqui e vou contar, porque, para a glória de Deus, o Senhor me ajudou e eu tenho tentado cada dia me aproximar para amar essa pessoa. Mas a pessoa, outro dia, me magoou de uma forma que eu não esperava. Eu, quieta na minha, a pessoa passou e falou uma palavra para mim que aquilo, confesso que me magoou. E a minha vontade foi voar na pessoa. Mas eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha alma. E quando eu passava pela pessoa, eu não olhava. E aquilo estava me consumindo. E até que um belo dia, meu esposo falou assim, ora por fulano. Eu falei, você está me botando à prova. Falei, porque eu não quero. E eu fui sincera, falei, Senhor, eu não quero orar por essa pessoa. Por mim? E o Senhor ministrou o meu coração. Como que eu quero amar aquelas almas perdidas como uma delas? Como eu digo que amo ao Senhor, que eu não vejo? E eu posso dizer que eu não amo meu irmão. Está aqui, 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então nós precisamos, irmãos, sejamos sinceros uns com os outros, que venhamos a amar, não de palavras, mas com atitudes.
e sabemos que somos imperfeitos, falhas acontecerão. Precisamos decidir também, irmãos, se vamos querer continuar a ser o que somos ou o que Deus quer que sejamos. Será que continuar do nosso jeito é a melhor decisão a tomar? Precisamos decidir também o que fazer com cada palavra que tem sido ministrada em nossos corações. Se é para mudança ou se é para endurecimento. Se a gente ouve e nada muda, há algo errado no nosso coração, irmãos. A palavra, ela é perfeita, ela é agradável, ela é viva, ela é maravilhosa, ela é eficaz, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela sara. E então por que não muda? Porque o nosso coração é como o solo rochoso, espinhoso, é como a erva daninha, que não permite que o nosso coração seja transformado. E nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Jesus, entra, reina, transforma, faz a tua obra. Porque em Hebreus 3, 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. A gente olha a palavra, diz que aquele povo lá no deserto, ele ficou, era um povo de dura cerviz, era um povo, né, que era para ter ficado ali, passou 40 anos rodando ali, pela dureza do coração. Porque eles viam os milagres, a água saindo da rocha, o pão caindo do céu, mas o coração estava endurecido. Eles queriam aquilo que era terreno, mas não queriam aquilo que eles viam diante dos olhos dele. O monte fumegando, a presença de Deus sendo manifesta no meio deles. Não, Moisés, vai lá, fala lá, ouve lá o que tem lá e a gente vai te obedecer. O coração do homem é enganoso, irmãos. O evangelho é decisão. Nós precisamos decidir se vamos querer o evangelho ou não. Decisão, você decide se você quer mudar de vida ou não. Você decide se você quer ter a mente e o coração transformado ou não. Você decide se você entrega ou não o governo da sua vida a Cristo. Você decide se você vai avançar ou vai continuar onde você está. E está tudo bem, diante dos nossos olhos. Mas não é isso que Deus quer para a gente. E o Senhor, Ele é tão lindo, irmãos, Ele é tão perfeito, que nada que Ele peça ou fale, ou que esteja na palavra dEle, né, no caso, é por imposição. Nada. Ele faz o convite. Aquele que quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos convida a ir até Ele. É Ele que nos leva a ter essa diferença. Ele nos convida a ir até Ele. Só que tem uma diferença. Muitas das vezes, eu ouço pelo meio cristão, que a pessoa quer ir até Jesus, diz que aceitou Jesus, que eu não gosto desse termo, mas ela divide. A minha vida espiritual é separada da minha vida pessoal. Não tem como. Não tem como. A decisão que eu tomo na minha vida pessoal, ela vai implicar na minha vida espiritual. Até porque a palavra diz o quê? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não é a tua vontade, é a vontade de Cristo. Então, não tem como, irmãos. Então, outra coisa, como eu disse que eu não gosto do termo de aceitar, Ele nos convida. Não somos nós que aceitamos. Ele nos aceitou. E nós correspondemos a esse amor, é o chamado dele. Em 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é você que aceita ele, é ele que te aceita. E ele te aceita como você é, como você está. Para quê? Para que você seja nova criatura nele, para que ele te transforme, para que ele te faça a imagem e semelhança dele. E ele nos convida a negarmos a nós mesmos. E por que ele fala isso? Negarmos a nós mesmos. Poxa,
Porque, irmãos, não tem como servir a Cristo da forma que eu penso, do meu jeito, né? De como eu acredito, de como eu levo a minha vida. Por isso nós precisamos sair de cena. Nós precisamos entregar o governo a Ele. Dizer, Jesus, faça a tua vontade, assim como nós oramos, que Ele viva no controle da nossa vida. Isso é negarmos a nós mesmos. Em Gálatas 2:20 diz, como eu já falei, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé. Então não é por aquilo que eu creio, no sentido de as crenças que carregamos, aquilo que veio da nossa família, meu pai e minha mãe viveu assim, eu vou viver assim. Não, irmãos. Nós temos que estar pautados na palavra de Deus. E ele vai dizer, completando, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Por amor de mim, por amor de nós. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós precisamos entender também, irmãos, que precisamos esmurrar a nossa carne. Eu já ouvi dizer que o Espírito Santo ele trabalha a ponto de chegar um momento em que eu não vou precisar esmurrar minha carne. Isso é engodo, irmãos. Enquanto estivermos aqui, vamos ter que lutar, mortificar a nossa carne todos os dias, dizer não ao pecado, dizer não àquilo que nos tenta a cada dia. Nós precisamos esmurrar a nossa carne. Gálatas 5,16 diz o quê? Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. A palavra já está dizendo, há atrito entre a carne e o espírito. Porque nós queremos fazer o quê? A nossa vontade, aquilo que nos agrada. E ele vai continuar, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por quê? As obras da carne, ele vai começar a falar. E se nós quisermos andar na carne, vamos andar manifestando essas obras. Quais são? Impurezas, adultério, lascívia, fornicação, feitiçaria, idolatria, contenda, ciúme. E assim vai, irmãos. É extensa a lista. Mas ele vai falar o quê? Mas o fruto do Espírito é o quê? É o amor, é a paz, é o gozo, a longanimidade, benignidade, bondade, a fé, é a mansidão. Muitas das vezes somos irados. Verdade, Senhor. Esse é um pecado que eu carrego. Tento lutar todo dia. Eu me iro com muita facilidade. Peço ao Senhor a mansidão dele. Para que não seja ali o fruto da carne, mas seja o fruto do Espírito. É a minha luta diária. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Decidir negar a si mesmo. Como? Como eu já falei, tanto isso em deixar a concupiscência da carne, mas também, se você não quer orar, você ora. Porque morto não tem vontade, a não ser que a sua carne ainda esteja viva. Então, você ora por quê? Porque você sabe que a oração ela é dependência de Deus. Você sabe que se você não orar, a sua carne vai falar mais alto. Você vai estar alimentando a sua carne. Você não quer ler a palavra, mas você se esforça. Por quê? Porque você entende que a palavra, que é o evangelho, é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Porém, se você não decidir viver a palavra, a sua vida vai continuar sendo a mesma. Assim nós temos o exemplo dos fariseus. Eles tinham a palavra, conheciam, mas não viviam. A palavra, ela é um alimento para nutrir a nossa alma, para que ela não morra e não seja infrutífera. Deus espera que venhamos a dar frutos. E se você não decidir também tomar a sua cruz, você também não decidiu por Cristo. Porque quando a gente não decide tomar a nossa cruz a cada dia, a decisão não foi tomada por Cristo. E o que é tomar a nossa cruz? Decisão. Por quê? Você decide negar a sua própria vontade, você decide negar o seu ego, as vaidades, os prazeres mundanos e seguir o caminho que Deus tem para você. Mesmo que isso leve-nos a sofrer por Cristo. Mas você decidiu.
Quando olhamos para a palavra, temos muitos exemplos de homens que foram torturados, os mártires, e muitos outros homens, porque eles decidiram carregar a sua cruz. E nós precisamos decidir carregar a nossa cruz. E o siga-me. O que é seguir a Cristo? Será que é só vir aos cultos? Só dizer que é de alguma denominação? Não, irmãos. Seguir a Cristo é uma decisão e é encontrar o sentido da vida. É saber que mesmo em meio a qualquer circunstância, você não está sozinho. Lembra? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não importa o que você passa, Ele é contigo, Ele está conosco. Seguir a Cristo é saber que mesmo em meio às dificuldades você tem provisão, seja ela espiritual ou seja ela física. Você tem alegria, mesmo em meio ao choro. Como assim? Está se contradizendo. Não, irmãos. Mesmo mediante ao luto, ao que você tiver de enfrentar, que você tenha que chorar, você tem alegria, porque você sabe que você não está sozinho. Você tem aquele que te levanta, te fortalece, te guarda. Você tem esperança de que tudo isso vai passar. E está passando, irmãos. Por quê? Porque aquele grande dia virá. Está breve. A volta do Senhor está aí, irmãos. E o que Ele clama, o que Ele pede, o que Ele nos orienta? Que venhamos a permanecer nele. João 15,4 diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, nós precisamos estar nele. Se nós estivermos nele, ele estará em nós. Deuteronômio, irmãos, 30, 19 e 20. É uma advertência para nós. É talvez uma exortação, não sei o termo certo, mas diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então, a palavra do Senhor está nos confrontando, irmãos. Qual a decisão? O Senhor tem proposto todos os dias, quando nós levantamos pela manhã, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E a vida é Cristo. E o Senhor nos chama a decisão, irmãos. Não tem como você estar na igreja e no mundo. Não tem como você decidir estar na igreja por estar, só para dizer que é membro de uma congregação. Decida ser a igreja. E a igreja somos nós, como estamos reunidos, buscando a presença do Senhor, o glorificando, se enchendo, se alimentando da palavra. Decida entregar a sua vida por inteiro a Ele. Decida entregar o seu coração, a sua mente, o seu corpo. Decida se entregar por inteiro ao Senhor. Ele clama, Ele espera que nós venhamos a nos entregar por inteiro.